Olá pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo de geometria analítica. Vamos falar neste aqui sobre área. Mas que área é essa? Eu vou começar no nosso papel falando sobre uma área especial que a gente vai usar muito. A área do paralelogramo. Paralelogramo. Põe uma criança para falar isso aí para você ver se essa é uma palavra fácil ou uma palavra difícil. E eu vou calcular a área do paralelogramo de um jeito diferente. Se você aprendeu que a área do paralelogramo é base vezes altura, você aprendeu certinho. Tudo bem? A área do paralelogramo nosso aqui vai ser simplesmente base vezes altura. Mas eu vou fazer de outro jeito. Eu não sei se você sabe, mas é possível escrever essa área de outro jeito. Se eu souber o valor dos dois lados e o ângulo entre eles, eu posso escrever essa área assim, ó. A vezes B vezes o seno de θ. Você sabia dessa? Pois é, vem lá da geometria elementar. Agora, o mais interessante é o seguinte. Se você olhar para isso daqui como se fosse um vetor, e esse aqui como se fosse um outro vetor, suponha que esse daqui seja o V e esse o W, tá certo? Você está olhando para os lados do paralelogramo como vetores. Então você vai saber do seguinte: com certeza o A é igualzinho o módulo de V. O que significa isso? O módulo de V é o tamanho. E A, na geometria elementar que eu estou usando aqui, ó, está servindo para representar o tamanho do lado. E B seria o meu módulo de W. E outra coisa muito doida, eu sei também, eu já falei, que existe uma outra forma alternativa que eu ainda não apresentei a dedução dela para você, ou seja, o estabelecimento dessa fórmula, que é que o módulo do produto vetorial é o módulo de V vezes o módulo de W seno θ. Existe essa forma para você calcular o módulo do vetor. Tá? Se você percebeu, essa é a mesma fórmula, olha lá, que é usada para calcular a área do meu paralelogramo. Ou seja, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que o módulo de V vezes W vai me calcular a área do paralelogramo, tá? Formado pelos lados V e W. Tudo bem? Bom, não tem mais muita coisa para falar não, a não ser uma coisa mais interessante, obviamente, que se você quer apenas a área do triângulo, tá? A área do triângulo é metade disso daí, você multiplica esse seu módulo de V vezes W, tá? E você acaba achando apenas a área do triângulo, que é a área do paralelogramo dividida por 2, não é? Se você dividir o paralelogramo por 2 por uma diagonal, você acha a área do triângulo, metade do módulo. E vamos aqui agora para o GeoGebra para confirmar isso daí. Se eu colocar aqui, ó, um V, vamos colocar aí um V no 3D, tá bom, gente? Igual a, vou colocar um simples, 2,0,0, tá? Lá está ele no chão. Vou colocar um W simples também. Eu fico chutando essas coisas que depois dá errado, vamos ver como é que fica. Mas vamos torcer para dar certo. 1,3,00, isso, lá no chão, no plano XY, tá? E agora eu vou resolver, olha só, primeiro vamos olhar onde estão os vetores. Os vetores estão aqui. Eu já sei qual que é a área do meu paralelogramo. Se eu quiser um paralelogramo aqui bonitinho, ó, tá certinho? Se eu quiser essa área, eu vou fazer duas coisas. Primeiro eu vou fazer V vezes W, vetorial, e vou tirar o módulo deles. Tá certo? Então, olha lá, vou fazer aqui. V, essa bolinha com X no meio, que vem desse, mais uma vez, vem desse menu aqui, ó.
tá? V vetorial W, a gente pode falar assim também, ó. Se você percebeu, você está aí com um vetor, tá? Olha lá, um vetor perpendicular aos dois ali de baixo, perpendicular a cada um deles. Mais uma vez, ele é perpendicular a esse cara daqui. E esse vetor é perpendicular também a esse cara daqui. E assim a gente tem aqui um vetor perpendicular aí aos dois vetores da base ali que você escolheu, tá? E digo mais, o tamanho dele é o módulo dele, não é? Ou seja, o módulo de V vezes W, pelo que você está vendo aí, é 6, tá certo? Olha lá, deu 6, né? Essa é a área daquele paralelogramo formado por esses dois lados aí. Pela geometria elementar, você tem base 2, a altura aqui é 3, tá certo? Porque esse ponto aqui, com certeza, é o ponto 3. Você tem 2 vezes 3, que é igual a 6, mais uma vez confirmando que deu certo o meu módulo. O tamanho do vetor V vetorial W me dá a área do paralelogramo. Se eu quiser a área apenas do triângulo, basta dividir esse cara por 2. 6 por 2 igual a 3. Tudo certinho? Você quer tirar, ver como é que o GeoGebra tira módulo? Você já aprendeu isso em algum lugar. Você vem aqui no vetor 1, 2, 3, ó, e busca esse cara aqui, ó, módulo, tá bom? Busca ele lá, escreve módulo de quem? De U. Aí ele mostra para você 6, mais uma vez, confirmando aquilo que você já suspeitava. Se você quer só a metade, que é a área do triângulo, basta dividir esse cara por 2. Então, não tem mais muito o que falar. Você agora tem que encarar uns exercícios. E esse daí, ó, 15.1, 15.2, 15.3, você vai fazer na moleza, mas eu vou ler o 15.3. Calcule a área do paralelogramo que tem dois de seus lados dados pelos vetores V, esse cara, e W, esse cara aqui. Vai dar um problema lá. Vai dar um problema lá, ou não vai dar problema nenhum, na verdade. Vai dar um resultado estranho. Vai dar um resultado que você não achava que daria. E o que esse resultado diz sobre os dois vetores? Se você desenhar os vetores no GeoGebra, você vai responder simplesmente o óbvio que você vai ver lá. E observa que um triângulo tem dois lados de tamanho 4 e 7, um ângulo de 30 entre eles. Calcule sua área com o produto vetorial. Aqui você vai ter que inventar o vetor, isso aí. Você vai ter que inventar o vetor ou simplesmente falar que essa área é o 4 vezes o 7 vezes o seno de 30 graus, porque isso daí, tá? É a minha dividido por 2, porque isso aí é metade de um produto vetorial lá. V vezes W, esse aqui é o módulo de V e esse é o módulo de W, e o problema está resolvido para você. Vamos lá. 15.5, usando o produto vetorial, calcule a área do pentágono irregular formado pelos pontos tais, tais e tais. Aqui eu vou até adiantar para você. Tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Aqui está o ponto 0,0, tá certo? Então você tem que descobrir quem que é esse vetor, quem que é esse, para calcular essa parte. Depois você vai descobrir qual que é esse vetor aqui e vai fazer o produto vetorial desse cara por esse, para você descobrir a área dessa parte aqui. E mais uma vez você vai achar quem é esse vetor e você vai fechando aqui, ó, para você encontrar
essa área daqui você tem que fazer produto vetorial de quem por quem? Você adivinhou, desse vetor aqui por esse vetor aqui, tá? Então, o mais interessante de tudo isso que eu falei é o fato que você consegue calcular qualquer área que te colocarem na mão, de qualquer polígono, tá? Basta fazer o quê? Basta você dividir em triângulos, tá? Dividir em triângulos, você percebe claramente que nós temos um triângulo aqui, dois, o 3, o 4 espremidinho aqui, os 5 e 6 triângulos, e você basta apenas você descobrir quem são esses vetores aí, e você faz 6 vezes o produto vetorial e calcula a área desse polígono. Fica muito mais fácil, gente, quando esse polígono ele é mais fácil visualizar. Ele é um polígono, como eu coloquei aí para vocês. É um pentágono. Você pega um vetor para cá e divide para cá. Você tem uma área, segunda área, terceiro triângulo. E basta que você, na verdade, transforme os lados em vetores e faça esse vezes esse, depois o outro vezes esse, depois esse último vezes esse daqui, calculando metade de cada um dos produtos vetoriais encontrados, metade do módulo, tá certo? Bom, moçada, então fiquem assim e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para a galera aí que prestou atenção. Valeu mesmo, até mais.